professor Aldo, vice-prefeito. Obrigado às autoridades aqui presentes, da Câmara de Vereadores, da Polícia, sacerdotes, né, membros da comunidade, estudantes. Eu tive muita ajuda de moradores, de antigos moradores de curitibanos. Então, o que eu vou falar, muitos de vocês podem conhecer também da fala de antigos moradores e de alguns processos que eu estudei, inclusive o processo do incêndio da cidade, né? A Guerra do Contestado não foi um episódio só importante para Santa Catarina, ou para a região do Planalto, ou para curitibanos. A Guerra do Contestado é o maior conflito armado da história do Brasil republicano. Então, se trata de um movimento de grandes proporções que hoje é estudado não só em Santa Catarina, mas em outras partes do Brasil. Cai até no vestibular, em Minas Gerais, no Maranhão, na Bahia, né? As pessoas passam a se interessar pela história do contestado. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um ato de lembrança, é um ato de memória sobre um acontecimento trágico que foi uma sequência de muitas tragédias. Na verdade, a ocupação e o incêndio de parte de curitibanos foi o episódio menos violento da Guerra do Contestado, porque durante essa ocupação não houve nenhuma morte, nenhuma lesão corporal, nenhum tipo de violência física foi praticada contra nenhuma pessoa, né? Foi só contra propriedades e contra propriedades de órgãos do governo, particularmente do Coronel Albuquerque. Então, esse que foi o alvo dos sertanejos. Mas por quê? No processo, o juiz e o delegado de polícia perguntam para as testemunhas, muitas mulheres e alguns sacerdotes que ficaram na cidade na época da ocupação, eles afirmam que, atenção pessoal, prestem bem atenção nisso, afirmam que quando vieram aqui estavam vingando a agressão que tinha acontecido em Taquaruçu. Taquaruçu foi mencionada antes pelo nosso cantador aqui, neto do Benedito. O que houve em Taquaruçu naquele ano de 1914? A vila, que era a primeira cidade santa dos seguidores do João Maria e do José Maria, ela foi covardemente atacada. Não houve propriamente um combate em Taquaruçu. O que houve foi um verdadeiro crime de guerra, um cerco e um bombardeio da vila de Taquaruçu. Os homens tinham saído de Taquaruçu para construir um novo reduto em Caraguatá, próximo ao que hoje é Lebon Regis. Tudo isso pertencia a curitibanos naquele tempo. Só ficaram em Taquaruçu mulheres, crianças e velhos. Crianças e jovens da idade de vocês estavam em Taquaruçu quando a vila foi cercada por peças de artilharia e durante um dia inteiro e uma noite foi bombardeada por canhões, por obuses, por morteiros e por rajadas de metralhadora. No dia seguinte, só existiam pedaços de corpos em Taquaruçu. Isso chocou o Planalto inteiro. Chocou as regiões até ao norte, em Canoinhas, Três Barras, ao sul, em Lages, Campos Novos. Por isso que a guerra se espalhou por todo o Planalto e se multiplicaram o número de redutos ou de cidades santas. Então, a vinda a curitibanos de um piquete que saiu do terceiro reduto de Taquaruçu, da terceira concentração de Taquaruçu, foi um ato, sim, de vingança. Mas não uma vingança olho por olho, dente por dente. Foi visto na época pelos sertanejos como um ato de justiça contra a arrogância e a prepotência de um chefe político que transformou a sua administração numa forma de opressão à população local. E era assim que eles viram o Coronel Albuquerque, né? O Coronel Albuquerque, durante o processo, os próprios moradores da cidade diziam que o principal alvo da invasão era a pessoa do Coronel Albuquerque e os órgãos públicos.
esses que foram sim incendiados. Por quê? Porque o coronel Albuquerque foi quem chamou a força para atacar Taquarussu. Era o coronel Albuquerque que acusava os habitantes de Taquarussu de fanáticos e de jagunços. E era o coronel Albuquerque que perseguia na cidade, na própria vila de Curitibanos, os seus adversários políticos. E que surrava esses adversários com varas de marmelo ao toque de gaita. Essa era a acusação. Tocavam gaita para que as pessoas não ouvissem os gritos das pessoas que estavam sendo castigadas na delegacia de polícia. Então isso era um coronelismo como aquele dos livros do Jorge Amado, né? Daqueles personagens particularmente que se sentiam, né, no direito absoluto de dispor, inclusive, da vida e da segurança das pessoas. Portanto, o ato que hoje nós fazemos de memória é um ato de memória de uma ação que buscava a liberdade. Aqueles sertanejos, quando entraram nas vilas de Curitibanos, eles davam vivas a São João Maria e a liberdade. Por quê? Porque o significado desse incêndio era o significado da luta contra a arrogância dos coronéis, contra a prepotência daqueles que infelicitavam a vida, daqueles que buscavam um destino diferente em Taquarussu. Então é isso que se comemora hoje, e eu acho que é a memória dessas pessoas que viveram, que sonharam e que lutaram por um mundo melhor, que deve ser homenageada no dia de hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Paulo Pinheiro Machado.